Fala pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai continuar falando do Teorema da Existência e Unicidade. É a segunda aula de Teorema da Existência e Unicidade. Só que nessa aula a gente vai falar sobre as aplicações em Física e Química. Tranquilo? Vamos lá! Bom, como vocês podem estar vendo aí novamente no primeiro slide, Teorema da Existência e Unicidade, parte 2. Mas antes de eu ir para as aplicações em Física e Química, vamos relembrar o enunciado do teorema que eu dei na aula anterior. Então, o Teorema da Existência e Unicidade, ele fala que se seja D uma região retangular no plano XY, aqui ele está definindo a região retangular x entre A e B, y entre C e D, que contém o ponto x0 e y0 no seu interior. Se f de x, y e a derivada de f em relação a y são contínuas em D, isso eu já expliquei na aula virtual e também na aula anterior. Então, existe um intervalo y centrado em x0 e uma única função y de x definida em I que satisfaz esse problema aqui. Reparem, novamente vou frisar que esse teorema ele é dado em um PVI. O que é importante para a gente verificar se pode usar ou não o teorema é verificar se f de x, y, que ele é dado por essa relação aqui, quando y' é isolado, se ele é contínuo em D. Só que esse D, essa região retangular, a única orientação que a gente tem para ela é que x0 e y0 está dentro dela, que é dado pelo PVI. Então, normalmente, praticamente é verificar se ela é contínua no x0 e y0. Beleza? Tá. Nas aplicações de física, vocês vão ver daqui a pouco, não exatamente eu vou chegar num PVI. Por incrível que pareça. Não exatamente eu vou chegar num PVI. Oi! O quê? Como? A gente vai ter um PVC, mas eu vou justificar lá porque a gente vai ter que encontrar mais de uma constante. Vocês vão ver, vamos chegar lá, tá bom? Tá bom. Então vamos para a aplicação em física. A lei do resfriamento de Newton afirma que a taxa de perda de calor de um corpo é proporcional à diferença entre as temperaturas do corpo e do meio ambiente. Eu vou começar só lembrando o iniciozinho da lei. A taxa de perda de calor. Quando vem negócio de taxa, minha gente, já vem com negócio de derivado. Daí vocês vão ver aqui, ó. Assim, considerando que a taxa de perda é uma taxa de variação, ou seja, derivação, e aplicando as denotações, o T maiúsculo como temperatura do corpo, T maiúsculo com índice M, temperatura do M, do meio, T de tempo e A constante proporcionalidade, daí vamos de novo para o que está escrito lá na lei. A taxa de perda de calor, ou seja, a taxa de variação de temperatura do calor, é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio. Se a taxa de variação, a derivada de T em relação ao tempo, tá aqui, ó. É proporcional, ou seja, tem uma constante proporcionalidade, a diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio. Viu que a gente pegou a lei de resfriamento de Newton e transformou numa EDO? Foi isso que a gente fez, beleza? Vamos mexer nessa EDO aí. Logo, T' menos AT é igual a ATM. A gente só pegou e mexeu algebricamente, peguei esse cara, joguei para cá e multipliquei um Azinho por aqui. Daí eu botei esse somente se, troquei esse menos A para não ficar negativo, botei um K aqui. Tá certo que essa constante K pode ser positiva ou negativa, mas só para ficar mais harmonioso, digamos assim. Então, T' mais KT igual a KTM, em que K é igual a menos A. Aí lembra que eu falei lá, eu estava falando que a gente vai acabar chegando num PVC? Vai chegar no PVC porque tem esse casinho aqui que eu vou ter que descobrir. Então, eu não consigo encontrar com uma condição a solução do problema. Mas, depois que eu encontro o casinho, eu posso transformar o problema em um PVI. Eu posso reduzir ele a EDO com uma condição. Daí vira um PVI, daí eu posso aplicar o teorema da existência e unicidade. Beleza? A intenção não é aplicar diretamente, verificar se eu posso usar ou não. A intenção aqui é a gente resolver problemas de física por EDO, tá bom? Então vamos para o primeiro exemplo. O corpo com temperatura desconhecida foi deixado em um meio, com temperatura de 30 graus Fahrenheit. Se após 10 minutos foi registrada a temperatura de 0 graus Fahrenheit do corpo, e após 20 minutos uma temperatura de 15 graus Fahrenheit, então determine a temperatura inicial do corpo, ou seja, ele quer a temperatura no instante zero, beleza? Aí vamos lá, o que a gente tem de informação aqui? A gente tem a temperatura do meio
E a gente tem que T após 10 minutos vai ser igual a 0 graus. E T após 20 minutos é igual a 15 graus. Eu não tenho a constante. Então, logo a gente vai chegar no seguinte PVC, desculpa. Vai chegar no seguinte PVC. T' mais KT igual a 30K. Porque, de novo, ele deu quem é a temperatura do meio. Ok? Ele não deu a temperatura inicial do corpo. Ele só deu que a temperatura após 10 minutos, ou seja, T de 10 é igual a 0. E ele deu que a temperatura após 20 minutos é 15 graus, então T de 20 é igual a 15. E desejamos encontrar T de 0. É isso que a gente quer encontrar, beleza? Tá vendo que acaba virando um PVC por causa dessa constante K aqui. E vai ter outra constante C quando a gente resolver a EDO. Que a gente vai começar pela EDO. Vamos começar lá. Então, assim podemos encontrar o valor de K aplicando a relação 2.2, onde P de T é igual a K e Q de T é igual a 30K. Deixa eu voltar. A relação 2.2 é aquela fórmula um pouquinho grande. Aqui é o P de T, K, e aqui é o Q de T, 30K. Então, T de T vai ser igual a C exponencial de menos a integral de KT, mais exponencial de menos a integral de KT, da integral de 30K exponencial de KT. Bom, essa integral aqui é fácil, é t, né? Daí vai ficar menos kt por causa do negativo, menos kt, e o 30k que estava aqui eu já joguei para fora da integral, porque está em k, não tem nada a ver. Pronto, resolvendo essa integral aqui, a integral do exponencial de kt é exponencial elevado a kt dividido pela derivada do argumento, que seria k, né? Então, esse cara vai cancelar com esse e o kzinho que estava aqui dividindo ia cancelar com esse. Então, a gente chega nessa solução da EDO aqui, beleza? Chegamos na solução da EDO. Daí, vamos para as condições que ele colocou lá no PVC. T de 10 é igual a 0. Então, vamos começar. Quando T for 10, T de 10 vai ficar igual a 6 exponencial elevado a menos K10, ou menos 10K, melhor, mais 30, né? Só que T de 10 é 0. Então, a gente pode jogar 0 aqui. Esse 30, depois eu posso jogar para cá, dividindo, subtraindo, né? E esse exponencial de menos 10K viria para cá, dividindo, que vai acabar virando exponencial de 10K. Daí a gente acha que esse C é igual a menos 30 exponencial de 10K. Vamos substituir aqui, ó, no lugar de C. Vai ficar menos 30 exponencial de 10K. Não, dar para substituir logo. É isso mesmo, me enganei. Mas se o cara quiser, ele pode primeiro substituir aqui para depois substituir o t igual a 20. Ou então você pode ir direto para o t igual a 20. Né? Tanto faz, os dois caminhos. Agora que eu lembrei que eu fiz isso. Fazendo t igual a 20, t de 20 vai ser igual a 6 exponencial de menos 20k mais 30. Então vai ficar aqui t de 20. Deixa eu voltar lá, lembrar. T de 20 é igual a 15, isso mesmo. T de 20 é igual a 15, que vai dar igual a 6 exponencial de menos 20k mais 30. No lugar de C, que a gente tinha encontrado aqui, ó, eu vou substituir. E aí foi o que eu estava dizendo, eu poderia substituir aqui antes, mas estou substituindo agora. Então, eu coloquei o valor de C aqui, mais 30. No final das contas, quando a gente simplificar exponencial de 10k vezes exponencial de menos 20k, isso fica exponencial de menos 10k, né? Esse 30 viria para cá, ficaria menos 15. Só que tem um negativo daqui, então vai ficar 15 sobre 30. Então, é esses contos que a gente vai ter. Exponencial de menos 10k igual a meio. Aplica ln dos dois lados e lembra que ln e exponencial são funções inversas. Então, desse lado aqui, aplicando ln, vai ficar só menos 10k. Do outro lado, ln do módulo de meio. Então, k é igual a menos ln do módulo de meio dividido por 10. Ah, professor, posso aplicar logo aqui qual é o valor de k, o valor de ln? Eu não sugiro não vocês fazerem isso. Eu sugiro vocês só aplicarem o valor de ln já no finalzinho. Tanto em aplicação de física, quanto aplicação lá de química, tá bom? Eu nem sei quanto é que é o valor de ln de meio. Mas eu sugiro vocês só fazer essas contas lá no final. E lembrando que na prova vocês vão acabar precisando de calculadora científica para fazer essas contas. Tá ok? Pronto. Continuando. C vai acabar ficando menos 60, porque quando você substituir aqui, vai ficar menos 30 de 10 ln de meio dividido por 10. Menos ln de meio dividido por 10. Então, isso daqui, o 10 com 10 vai embora.
O menos 1 vai para lá como potência, fica menos meio elevado a menos 1, que é 2. Então fica exponencial elevado a 2, o 2 sai, porque o exponencial elevado a ln de 2, o exponencial ln se cancela, fica 2 vezes menos 30, que dá menos 60. Então a gente acha o valor de C. Então a gente achou o valor de C e achou o valor de K. Logo, T de T vai ser igual a menos 60 exponencial elevado a ln de meio dividido por 10 de T mais 30. Isso tudo aqui, ó, desse primeiro carinha que a gente estava tendo. A gente achou o valor de C, achou o valor de K, substitui os dois aqui e a gente acha quem é a solução geral da EDO. Achando a solução geral da EDO, eu vou para o que o problema estava pedindo. Ele pediu a temperatura no instante inicial do corpo, ou seja, no T igual a 0. Substitui faz T igual a 0. A gente vai fazer essa conta aqui, isso daqui vai ficar 0, vai embora, né? Vai ser 1. Vai ficar menos 60 mais 30, então isso fica menos 30 graus Fahrenheit. E assim a gente acaba esse primeiro exemplo. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Coloca-se uma barra de metal a 100 graus Fahrenheit em uma sala com temperatura de 0 graus Fahrenheit. Então a barra, ele está dizendo a temperatura do corpo. A temperatura do corpo é 100 graus Fahrenheit. No instante que ele bota em uma sala que a temperatura do meio é 0 graus Fahrenheit. Se após 20 minutos a temperatura da barra é 50 graus Fahrenheit, então determine. Então, vou parar aqui e vamos primeiro montar o que a gente tem. A gente tem a temperatura da barra do corpo no instante 0. No instante 0, T de 0 é igual a 100. E a gente tem a temperatura do meio, que é 0 graus Fahrenheit. Além disso, a gente tem que T de 20 minutos é igual a 50. Então, vamos lá. Pelas hipóteses, por essas hipóteses aqui, eu vou ter que T' mais KT de T é igual a 0. 0, porque aqui lembra que era K vezes a temperatura do meio. E a temperatura do meio aqui ele está dizendo que é 0. Então, por isso que é 0. Além disso, T de 0 é igual a 100. Ou seja, no instante 0, porque a temperatura do corpo é 100. E T de 20 é igual a 50. Só que o que ele está pedindo? A temperatura da barra após 10 minutos, ou seja, ele quer T de 10, e o tempo necessário para a barra atingir 20 graus Fahrenheit. Ou seja, T de T0 igual a 20, seria isso que ele quer, beleza? Um T de T0 igual a 20, ele quer determinar quem é o T0. Então, beleza, assim, basta encontrar essa solução desse PVC aqui, que nem eu fiz no anterior. Esse é até mais fácil, porque aqui é 0, fica bem mais fácil. Posteriormente, aplicar Tzinho igual a 10, que daí você vai achar a letra A, e T de T0 igual a 20 para determinar as soluções da letra A e letra B, respectivamente. Esses daqui vocês já viram como é que eu já fiz várias soluções de problemas desse daqui, vocês já sabem. Eu fiz um agora também no exemplo 1. Esse eu vou deixar como exercício para vocês, porque vocês já viram várias vezes, beleza? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. Então vamos para as aplicações em química. Aplicações em química, carbono 14. O carbono 14, também conhecido como C14, é um isótopo radioativo de número de massa 14 que é assimilado por todos os organismos vegetais e animais. E por isso é usado na datação de fósseis, beleza? O que está querendo dizer aí? O carbono 14 é um isótopo que todo organismo que esteja vivo, ele acaba ingerindo enquanto ele está vivo. Quando ele morre, ele para de ingerir esse isótopo radioativo, e daí você consegue verificar a quantidade de isótopo radioativo que tem no fóssil depois que ele, no instante de morte, digamos assim, né? Porque ele parou de ingerir o isótopo. Então, se ele parou de ingerir esse isótopo, você dá para fazer o cálculo proporcional de quanto ainda tem e datar a idade desse fóssil, beleza? É isso que ele está querendo dizer. Bom, então podemos comparar a variação da quantidade proporcional de C14 presente em um organismo morto com a quantidade que o mesmo deveria se estivesse vivo. Repare, eu posso verificar a variação, daí de novo vem derivada, verificar a variação da quantidade proporcional do carbono C14 que tem em algum organismo morto, ou seja, se a gente pega algum organismo morto, veja a quantidade de carbono C14 que tem lá, com a quantidade que ele deveria ter se ele estivesse vivo. De novo, virou taxa de variação. Então, escrevendo em termos de EDO, temos que a taxa de variação de C14 é proporcional à quantidade do mesmo.
Assim, usando a notação, vou botar Q para a quantidade de C14, T em tempo e K constante de proporcionalidade. De novo, a taxa de variação de C14, ou seja, a derivada de Q, é proporcional, ou seja, uma constante K é igual a K da quantidade do mesmo. Então, é igual a K vezes Q. Olha aqui que a gente tem a derivada de Q em relação ao tempo, porque isso é em relação ao tempo que a gente está falando, quantidade de tempo de ingerido, tempo que ele está morto, é igual a K vezes Q de T. Ou seja, se isso daqui seria um Q' menos K, Q igual a zero. Esse eu vou chamar de 2.9, tá bom? Então, a gente pegou a ideia de carbono C14 e transformou isso numa EDO. Essa EDO é até mais simples, porque ela sempre vai ser igual a zero, ela sempre é homogênea. Ou se o cara quiser, ele pode usar assim e resolver por separado, beleza? Dá para resolver por separado. Então, já que eu já tenho a ideia da EDO, e de novo, essa tem uma outra constante, então vai acabar virando um PVC para a gente resolver. Já tem essa ideia da EDO. Então, vamos para um exemplo. Em 2008, foi encontrado na estrutura de Stonehenge, isso é uma mensagem verídica, viu? Um fóssil com 59% da sua quantidade de C14. Com essa informação, foi estimado há quanto tempo existe a estrutura de Stonehenge. Usando o conhecimento de que a meia-vida de C14 é de 5.730 anos, determine essa idade aproximada. Então, aqui tem uma informação que eu tenho que dar. Ou o problema ele vai dizer qual é a meia-vida do carbono C14, que nesse caso aqui ele está dizendo que é 5.730, que é em média isso. Mas, a depender de organismos vivos, a certos organismos vivos, a meia-vida do C14 é diferente, então varia. Ou se ele não disser, normalmente a gente utiliza a média, que é esse daqui, 5.730. Beleza? Tranquilo? Então, o que aconteceu em 2008? Acharam lá um fóssil lá, qualquer, naquele negócio, naquelas pedras lá de Stonehenge. E com esse fóssil encontraram que ele tem 59% da quantidade de C14. 59% é o que ele tem, beleza? Então ele perdeu 41% do C14. Então, com esse negócio aí, determina a idade média do Stonehenge. Se esse corpo foi encontrado lá, a gente pode encontrar a idade média do corpo no final das contas, então a estrutura também estaria lá a depender nesse tempo, ok? Então, vamos lá. Qual seria o problema com essas hipóteses? O que a gente pode pegar? A EDO é a mesma, Q' menos K, Q igual a zero, porque a gente deduziu lá ela. A gente vai supor que no instante zero, a quantidade de C14 seria uma constante aqui a zero, qualquer. E ele está dizendo e aqui ele deu a informação, que a meia-vida de carbono C14 é de 5.730 anos. Então, Q de 5.730 tem que ser igual a zero dividido por 2. Meia-vida, beleza? A zero dividido por 2. Então, aqui que eu botei aqui em Q a zero é a quantidade de C14 no organismo no instante de morte. Então, esse daqui seria o PVC que a gente tem que resolver. Vamos primeiro para a EDO, tá bom? Que é bem simples de se resolver. Então, aplicando a relação 2.2, em que P de T igual a menos K e Q de T igual a zero, de novo, aqui o P de T e aqui o Q de T, vem que Q de T é igual a C vezes exponencial de menos a integral de menos K dt mais zero, porque o Q de T é zero, então isso daqui vai ficar C exponencial de KT. Viu que apareceu um K aqui, que é a constante? Pronto, então vamos aplicar no instante t0 agora, porque ele já deu que no instante t0, no instante 0, é igual a zero. Então, fazendo t igual a zero, Q de A0 é igual a C exponencial elevado a zero, A0 é igual a C. Então, Q de T é igual a zero exponencial de KT. Normalmente, essa informação é a mesma nos problemas de carbono C14. Normalmente. Tem casos que é diferente, mas a maioria das vezes ele tem um instante em t igual a zero, tá bom? Então, vamos continuar. Fazendo t igual a 5.730, que é a segunda hipótese, vem que Q de 5.730 vai ser igual a zero exponencial elevado a 5.730 de K. Aqui que eu substituí, tá vendo? No lugar de T eu botei 5.730. Bom, mas Q de 5.730 é A0 dividido por 2. Então a gente bota aqui, cancela o A0 com A0, vai ter que exponencial de 5.730 é igual a meio. Aplico o ln dos dois lados, aqui vai cancelar, né?
Então vai ficar 5.730K igual a ln de meio. K igual a ln de meio dividido por 5.730. Ah, professor, posso calcular de novo? Não calcula aqui o ln. Deixa para calcular já no final, que daí você só faz um arredondamento lá no final, tá bom? Deixa para fazer a conta lá no final. Achei o valor de K, eu posso substituir aqui, ó, minha gente. Aqui, ó, que eu já achei quem era C. Posso substituir o valor de K aqui. Assim, a solução do PVI é Q de T igual a zero de exponencial elevado a ln do módulo de meio dividido por 5.730 vezes T. Isso é a solução do PVI. Tranquilo? Isso é a solução do PVI. Achei a danadinha da solução do PVI, vamos para o problema. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ele disse que ele foi encontrado com 59% da quantidade de C14. Lembrando que a quantidade de C14 eu chamei de A0. Então, vamos lá. Agora, desejamos encontrar Q de T, que é igual a 0 vezes 59 dividido por 100, ou seja, 59%. Beleza? Então, é isso que eu quero encontrar. Eu quero encontrar o T, onde isso daí vai ser igual a 0 de 59%, ou seja, 59 dividido por 100. Em que, daí vamos lá, Q de T igual a 0 de 59 dividido por 100. Aí no lugar de Q de T eu posso colocar isso. Coloquei ele aqui, se vocês olharem, ó, no lugar de Q de T. O A0 eu posso cancelar com A0. Então a gente está fazendo uma resposta bem genérica aí. Então a gente tem que exponencial desse cara é igual a 59 dividido por 100. E aplico a ln dos dois lados. Esse cara vai cancelar o exponencial, vai ficar isso daqui, ó, se vocês olharem. ln de meio dividido por 5.300 vezes t. E esse outro lado aqui vai ficar ln de 59 dividido por 100. Lembra que eu cancelei o A0. Dá para cancelar. Pronto, então aqui no final das contas t vai ser igual a 5.730 do ln de 59 dividido por 100 dividido pelo ln de meio. Aí agora sim você faz essa conta. Porque se você tivesse aplicado o ln lá, você já ia botar um valor aproximado aqui. E aqui daí você vai fazer uma segunda aproximação. E depois vai fazer uma terceira aproximação. Então você faz 3 aproximações. Aqui quando você faz a conta inteira para depois aproximar o valor, é isso que a gente vai chegar. Então T é igual a aproximadamente 4.362 anos. 4.362 anos. Ou também 2.354 a.C., porque esse fóssil foi encontrado em 2008, né? Então, quando você faz 4.362 menos 2008, você chega na idade 2.354 a.C. É isso que a gente consegue encontrar a idade do fóssil. Beleza? Vamos para um segundo exemplo em química. Um osso fossilizado contém 1/1000 da quantidade original de C14. Determine a idade do fóssil, sabendo que a meia-vida do C14 é a de 5.730 anos. Beleza? Determine a idade do fóssil, sabendo que a meia-vida, de novo, ele deu a informação, é de 5.730 anos. Então, vamos montar o problema. O problema é idêntico ao anterior, se vocês olharem. Porque a EDO é a mesma. Vou supor que o Q no instante zero é A0. E aqui deveria ser Q, está errado. E o Q de 5.730 é igual a 0 dividido por 2, tá bom? Aqui deveria ser o Q, que é a meia-vida. Pronto. Encontrei o problema. O que eu tenho que fazer? Em que A0, ó, botei ali a condição aqui falando. A0 é a quantidade de C14 no organismo no instante de morte. Resolve esse PVI e o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar quem é a quantidade quando A0 dividido por 1000, porque foi quando o osso foi encontrado. O osso foi fossilizado, contém 1/1000 da quantidade original. Se a quantidade original é A0, então ele quer encontrar Q de T de A0 dividido por 1000. Então, basta encontrar a solução do PVC, que a gente fez até no exemplo anterior, e posteriormente encontrar quem é Q de T igual a A0 dividido por 1000. Esse também eu vou deixar como exercício para vocês, porque eu já fiz um igual. E daí isso fica como exercício para vocês, porque vocês vão conseguir fazer. Beleza? Porra, de novo! Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu, bom estudo. Tá aqui as referências. Até mais. Ah, pessoal, vale lembrar que a prova tá chegando aí, viu? Esse negócio tá gravando? Tá gravando? Minha gente, eu vi o olhar de Maicon pra prova. E consegui ver a prova. Consegui.
Tem 5 questões, tá? 5 questões. Consegui ver 2, memorizei 2. A primeira era bem assim, muito difícil, tá? Muito difícil a prova. Meu Deus do céu, bem difícil. A primeira ela dizia bem assim, ó, seja a EDO. Não. Considere a EDO. Considere a EDO de ordem 1. Considere a EDO de ordem 1. Eita, peraí. Maico tá dormindo. Ele não diga nada pra ele não, viu? Não conte nada não. Ele tá dormindo. Eu vim aqui pra falar pra vocês da prova. Eita, minha gente. Era bem assim, olha. Cuidado. Considere a EDO de ordem 1. A EDO de ordem 1. Linear, tá? Aí veja só. Consegui essas 2 questões. Minha gente, ele tá acordando. Tchau, tenho que